E a gente começa o programa de hoje dando uma olhada nas notícias de destaque dos principais portais. Política e guerra são alguns dos principais temas que estão em alta nessa sexta-feira. Vamos acompanhar? O G1 destaca a guerra na Ucrânia. Na manhã dessa segunda-feira, a capital do país, Kiev, voltou a ser bombardeada pelas tropas russas após 3 meses. Na ofensiva, 8 civis morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas. Ainda de acordo com o portal, Moscou atacou diversas outras cidades do país, como Lviv, localizada na fronteira com a Polônia. No jornal Folha de São Paulo, a manchete é denúncia. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revela indícios de um cartel de empresas de pavimentação envolvidas em fraudes de licitações da estatal Codevasf, que somam mais de R$1 bilhão. O jornal ainda destaca que o levantamento do TCU afirma que a construtora Engeforte é a principal beneficiada do suposto esquema, vencendo editais com suspeita de fraude que somam R$ 892,8 milhões. Em Minas Gerais, a capa do jornal Estado de Minas é a passagem do candidato à presidência Lula, do PT, por Belo Horizonte. O petista participou de um cortejo que começou na Praça da Liberdade e terminou na Praça Tiradentes, durante a tarde de ontem. O ex-presidente afirmou entender a posição de apoio do governador Zema e ainda disse que não esperava nada diferente. Ainda na política, o Correio Brasiliense destaca as estratégias políticas dos candidatos à presidência durante o segundo turno. O presidente Bolsonaro, do PL, afirmou em canal do YouTube que pode descartar a proposta de ampliar quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal se a corte baixar a temperatura. O Estado de São Paulo destaca em primeira página o aumento de 41% da participação de partidos do Centrão nas bancadas dos estados e no Distrito Federal. Dos 1.059 deputados das 26 assembleias, 537 são do Centrão. A maior redução foi no PSDB, Cidadania e Novo, com uma queda de 107 para 76 deputados. Já a esquerda se manteve em igualdade, passando de 280 para 281 deputados. Estamos aí devidamente informados e informadas, e minha parceira se há de convir comigo que o relógio tem trabalhado muito rápido. E aí eu confundi a sexta-feira com a segunda, mas hoje é segunda-feira e melhor jeito de começar a semana com você muito ligadinho aí no Manhã Diversa não tem, né? É isso aí, vamos com calma, Bárbara. A sexta chega daqui a pouquinho, mas hoje ainda é segunda. Exatamente, eu não tô com pressa nenhuma, passar a manhã inteira com você. E hoje, agora a gente vai mudar de assunto e para um assunto não tão bom assim, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A pandemia afastou mulheres do convívio social e aproximou muitas dos agressores. Fato que impactou diretamente nos números de casos e relatos de violência doméstica. Durante o período de isolamento social, pesquisas observaram um aumento geral da violência doméstica contra as mulheres no Brasil. 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano, durante a pandemia. As denúncias são referentes à violência doméstica e familiar, incluindo ação ou omissão que causem morte, lesão, abuso sexual ou psicológico, além de sofrimento físico, danos morais e patrimoniais. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em março de 2020 foi registrada uma taxa surpreendente de ocorrências. Foram cerca de 100 mil habitantes, o equivalente a 12 denúncias por hora. Isso representa 44,9% mais denúncias em comparação a 2019. Além disso, houve um aumento no âmbito nacional de feminicídios, chegando a aumentar em 67% no estado do Acre, por exemplo. Mas, em contradição, notou-se uma queda nos registros de boletins de ocorrências no país. Mas, por outro lado, os dados do Ligue 180 indicaram logo no começo do distanciamento social que o número de ligações de mulheres com denúncias foi 17% maior em relação ao mês anterior. Verificou-se ainda um aumento de mais de 100% de relatos de episódios de violência doméstica em redes sociais. Os números ilustram perfeitamente o impacto do isolamento social nos índices de violência doméstica contra as mulheres. Quando a gente vê nesses números aí, nesse aumento de relatos e denúncias aumentando, a gente se preocupa bastante, mas por um outro lado a gente tem que pensar que talvez esse aumento no número de denúncias seja porque mais pessoas estão falando e não porque necessariamente mais violências estão acontecendo, porque a gente infelizmente vê uma realidade que muitas pessoas que sofrem violência não denunciam, né? Então pode haver aí realmente um acompanhamento desse número de denúncias com o número de casos, mas também pode ser o caso de muitas pessoas que, né,
estão tomando coragem para denunciar. Sim, casos que estão vindo à tona. Que estão vindo à tona de pessoas que talvez antes já estavam sofrendo violência e que não tinham essa coragem de denunciar. Que infelizmente esse é um problema muito sério, né, Bárbara? Muito sério, Mari. Que aqui durante todo o nosso programa de hoje está em evidência esse assunto, né? Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista também para falar ainda mais sobre isso com a nossa convidada, com a advogada, porque é um assunto que infelizmente ainda precisa estar em evidência para a gente mostrar que, né, que a denúncia tem que ser feita. A gente vê aí que em pleno 2022 esse ainda é um assunto muito sério e muito importante de ser debatido. E quando nós pensamos em violência contra a mulher, logo associamos a violência física, né? Mas outro tipo pouco falado é a violência psicológica. O início do relacionamento costuma ser de carinho e clima tranquilo entre os casais. Com Egli foi assim no começo, mas em poucos meses o até então namorado mudou o comportamento. Quando saía com os amigos, ele ficava um pouco agressivo, ciumento, para onde você tá olhando para quem. Eu observava que estava acontecendo alguma coisa mais estranha aí, né? Acabava bebendo e ficava um pouco mais alterado, até teve indícios de vir para cima de mim na frente dos amigos, achando que eu estava olhando, observando outra pessoa. Depois de um ano de namoro, Egli engravidou e os dois resolveram casar. Como tantas mulheres, ela acreditou que, com a união, o companheiro mudaria de atitude, mas isso não aconteceu. Com 4 meses que meu filho tinha nascido, ele chegou alcoolizado, com indícios de estar alterado mais ainda. Eu pensei, né, deve ter feito uso da cocaína, e ele me agrediu, né, por eu ter falado, nossa, por que você chegou tarde, por que você bebeu? E ele me agrediu assim fisicamente, me bateu bastante. Além da violência física, a violência psicológica é mais uma forma de agressão contra a mulher no casamento, inclusive das mais comuns. No entanto, nem sempre é notada de imediato pela vítima, já que muitas vezes é sutil e vem disfarçada de pequenos insultos e discussões rotineiras. O agressor que tem por hábito monitorar o celular da vítima. Ela está falando ao celular e ele diz: o que você está falando? Com quem você está falando? Deixe-me ver. Ele quer saber onde ela vai, com quem ela vai conversar. O agressor que limita a convivência da vítima com o círculo de amizade que ela já possuía, com os familiares dela. Às vezes a vítima está sofrendo essa violência psicológica, mas ela não está consciente disso. Ela entende que ela não está feliz naquela relação, mas ela não entende ao que ela está sendo submetida. Mesmo quando não evolui para agressões físicas, a violência psicológica provoca danos irreparáveis na vida das mulheres. Essa falsa percepção de si, que vai resultar na baixa autoestima, um isolamento social. Você pode ter depressão, também pode acontecer um distúrbio alimentar, porque ela tem uma falta de percepção de si. Ela pode ter uma alteração de sono, porque uma insatisfação muito grande. E também, uma coisa que quase ninguém fala, essa mulher ela pode desenvolver pensamentos suicidas. As atitudes que configuram violência psicológica são crime desde julho do ano passado. Uma lei formalizou o tipo penal para esse tipo de agressão, com pena de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. Em casos mais graves, a condenação pode ser ainda maior. A Lei 14.188, ela veio tipificar a violência psicológica no Código Penal, mas a violência psicológica já era tratada na Lei Maria da Penha. E a vítima comparecendo na delegacia ou relatando os fatos, a gente consegue, ouvindo essa vítima, colocando no procedimento a situação que ela sofreu, concretizar a fala dela no papel e demonstrar que ela sofreu esse dano emocional. Esses danos precisam e devem ser punidos antes que uma tragédia maior aconteça. Uma das ferramentas que tem surtido efeito é a campanha Sinal Vermelho. Ao fazer um X com um batom na palma da mão, a vítima indica que precisa de ajuda e quem vê pode acionar a polícia. Os familiares da vítima não precisam pensar que aquilo não é assunto deles, porque é assunto deles. Quem presencia uma violência tem uma obrigação de denunciar. Com o passar do tempo, fica ainda mais difícil de se livrar da relação abusiva. Por isso, a vítima precisa de apoio. No caso da Egli, a dependência financeira também dificultou o rompimento do ciclo de violência. Depois que se formou e passou em um concurso público, ela teve forças para pedir o divórcio e ter uma vida mais tranquila com os 2 filhos. Eu trabalhei muito, muito duro para eu conseguir sair dessa situação. E depois que eu terminei, realmente eu consegui romper
esse relacionamento, eu já logo dei início para o acompanhamento psicológico e continuo até hoje, faz muito bem para mim, me fortaleceu muito, muito, muito. E, Mari, a violência psicológica tão grave quanto e talvez ainda mais difícil de ser identificada, né? Exatamente, porque é um tipo de violência, exato, um tipo de violência invisível e que, como a gente viu na reportagem, existem códigos ali, né? E que bom que a informação está aí para a gente poder compartilhar desses códigos para conseguir entender quando alguém está precisando de ajuda. Com certeza, e a gente vê que às vezes a violência psicológica ela é vista como algo menor, por ser justamente invisível. A gente tem a tendência a ver sempre a violência física como algo mais sério, mas a violência psicológica, além dela também ser séria e ser invisível, ela pode ser o princípio de outros tipos de violência e pode levar, né, a outros tipos de violência que podem acabar, enfim. E o estrago, né, que acontece internamente, exatamente, sabe-se lá qual vai ser o efeito disso no com futuro. certeza. Então é importante a gente entender que todo tipo de violência é muito sério e deve ser denunciado, né, Bárbara? Exato, Mari.